trabalhador. Para que possamos fazer a discussão e votação deste projeto, é necessário que ouçamos as seguintes comissões: Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo. Ouviremos primeiramente a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Fernando Bardi. O senhor avoca ou indica para dar parecer? Avoca para parecer o vereador Fernando Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, trata-se do projeto de lei de número 11.155, de autoria do prefeito municipal, que autoriza convênio com o Ministério de Desenvolvimento Social e a União, em consequência, e combate à fome para participação no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, do Bolsa Formação Trabalhador. Do ponto de vista técnico-jurídico, senhor presidente, a nossa consultoria diz que o projeto encontra-se revestido das condições de legalidade e constitucionalidade e apenas e tão somente sugeriu a propositura de uma emenda que determina que, após assinado, o Executivo encaminhará à Câmara cópia do respectivo convênio para juntada aos autos. Portanto, o parecer dessa relatoria é favorável e eu solicito de Vossa Excelência que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Muito bem. Com o parecer favorável do presidente e vereador Fernando Bardi pela Comissão de Justiça e Redação, eu consulto os demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereadora Anatonelli. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanho o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins. Acompanho o parecer. E vereador Roberto Conde Andrade. Acompanho o parecer. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores da Comissão de Justiça e Redação. Teremos que ouvir agora a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador José Galvão Braga Campos. O senhor avoca ou indica? Indica o vereador Marcelo Gastaldo para relatar pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Senhor presidente, vereadores, relatando pela Comissão de Orçamento, temos aqui o parecer da nossa diretoria financeira, o qual traz que na participação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, vemos que ele está revestido da questão legal, é um projeto que atende os ditames da Lei de Responsabilidade e tem dessa relatoria o seu parecer favorável. E peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros dessa comissão. Com o parecer favorável do relator Marcelo Roberto Gastaldo, eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, o vereador José Galvão Braga Campos acompanha o parecer. Vereador Durval Lopes Orlato acompanha o parecer. Vereador Inivaldo Ramos de Freitas acompanha o brilhante parecer. Acompanha o brilhante parecer. E vereador Leandro Palmarini acompanha o parecer. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores da Comissão de Finanças, de Economia, Finanças e Orçamento. Teremos que ouvir também a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, que tem na sua presidência o vereador Gustavo Martinelli. O senhor avoca ou indica? Indica o vereador Silvio Hermani. Para relatar pela Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo, o vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores, relatando pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes, projeto de lei número 11.155, de autoria do prefeito municipal, autoriza convênio com a União Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para participação no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec, Bolsa Formação Trabalhador. Entendo que o mérito do projeto justifica um parecer favorável por parte dessa comissão, que trata de educação, principalmente porque o objetivo é a participação do município no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Bolsa Formação Trabalhador, no âmbito do Brasil Sem Miséria, destinado principalmente, prioritariamente aos beneficiários de programas federais de transferência de renda. Entendemos que numa situação
circunstancial, é necessário o auxílio através de planos sociais, mas sempre que possível é necessário que esses assistidos também tenham uma capacitação profissional, razão pela qual meu parecer é favorável e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros dessa comissão. Muito bem, vereador Silvio Hermani, que fez um brilhante parecer, já falando no mérito do projeto. Com parecer favorável, consulta aos demais membros se há voto contrário e separado. Não havendo, vereador Gustavo Martinelli. Acompanha o brilhante parecer. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Acompanha o parecer. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Acompanha o relator. E vereadora Marilena Perdiz Negro. Acompanha. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Ao parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo. Portanto, vencida a etapa das comissões, o projeto acha-se apto para discussão e votação. Vamos colocar em discussão o projeto de lei de número 11.155. Em votação. Vereador Tico. Com 15 vereadores votando sim, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto. Nós teremos que fazer a votação da emenda número 1, que já foi lida, né, pelo vereador relator Fernando Baio, da Comissão de Justiça e Redação, mas, de qualquer forma, o nosso regimento diz que, antes de votarmos, temos que fazer a leitura. Então, emenda 1 ao projeto de lei de número 11.155 diz o seguinte: suprima-se o artigo 3 e acrescente-se onde couber. Após assinado, o Executivo encaminhará à Câmara a cópia do respectivo convênio para juntada aos autos. Em votação, a emenda número 1 ao projeto de lei. Com 15 vereadores votando sim, esta presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto e a emenda ao projeto de lei de número 11.155. Segundo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 11.156, que autoriza a assunção no exercício de 2012 de encargos decorrentes do déficit técnico atuarial do Instituto de Previdência do município de Jundiaí e Prejum e crédito orçamentário correlato de R$ 900 mil. Para que possamos fazer a discussão deste projeto, teremos que ouvir as seguintes comissões: Comissão de Justiça e Redação e a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Eu consulto ao presidente, vereador Fernando Bart, o senhor avoca ou indica para parecer? Avoca para parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal, de número 11.156, que autoriza a assunção no exercício 2012 de encargos decorrentes do déficit técnico atuarial do Instituto de Previdência do município de Jundiaí, o IPREJUM, e crédito orçamentário correlato no valor de R$ 900 mil. Senhor presidente, a nossa consultoria jurídica entende que o projeto de lei está revestido das condições de legalidade e constitucionalidade, porquanto cumpre o seu papel no tocante à forma e à iniciativa, de tal sorte que o parecer dessa relatoria é favorável, acompanhando o que a nossa consultoria jurídica assim o descreveu, e eu solicito de Vossa Excelência que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Com parecer favorável do relator, presidente Fernando Bard, eu consulto os demais membros da Comissão de Justiça e Redação se há parecer contrário e separado. Não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Acompanha o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanha. Vereador Paulo Sérgio Martins. Acompanha. E vereador Roberto Conde Andrade. Acompanha o parecer. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores da comissão. Teremos que ouvir agora a Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, que tem na sua presidência o vereador José Galvão Braga Campos. O senhor avoca ou indica? Avoca para parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 11.156, senhor prefeito municipal Miguel Haddad, autoriza a assunção no exercício de 2012 de encargos decorrentes do déficit
técnico atuarial do Instituto de Previdência do município de Jundiaí, Prejum, e crédito orçamentário correlato a R$ 900 mil. Senhor presidente, o projeto de lei 11.156 vem revestido da sua constitucionalidade, tem o parecer da Secretaria de Finanças da Casa e tem meu parecer favorável também, senhor presidente. Peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros da comissão. Muito bem. Com o parecer favorável do presidente relator José Galvão Braga Campos, vereador Tico, eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Durval Lopes Orlato. Contrário. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Favorável ao relator. Vereador Leandro Palmarini. Favorável ao relator. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Com 4 vereadores, então, aprovando, né, o relatório, e um vereador contrário, fica aprovado o parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Portanto, acha-se apto para fazermos a discussão e votação do projeto de lei de número 11.156. Vamos colocar em discussão, com a palavra, a nova vereadora Marilena Perdiz Negro para falar no projeto de lei de número 11.156. Senhor presidente, senhores vereadores, certamente a opinião contrária do vereador Durval Lopes Orlato ao trâmite do projeto em relação à questão orçamentária é o fato de estar trazendo para casa, às vésperas aí, num período que não se pode mais legislar sobre questões de pessoal, e que chega para casa um projeto que pelo menos tinha que ter sido trazido para justificativas do presidente do IPREJUM, para nos explicar o porquê que informações não estão sendo repassadas ao Ministério da Previdência Social, estando aqui sem informação e no caráter irregular, os comprovantes de repasse e recolhimento, e já com o CRP já perdido, uma vez que venceu em 5 de junho de 2012. Vereadora, então, para nós, isso não faz parte do projeto de lei, a senhora me desculpa, mas eu vou pedir para que a senhora se atenha à discussão do projeto de lei. A outra situação do IPREJUM, no outro momento, a gente vai fazer essa discussão aqui na casa. Obrigada pela parte, então eu vou ser didática. Nós estamos aprovando não é a parte não, senhora. Eu estou usando a prerrogativa do presidente aqui de pedir para que a senhora fale sobre o projeto de lei 11.156. Não é a parte, não. Uma questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Durval Orlato. É que o IPREJUM como um todo, nós estamos aqui tentando, no meu caso, não autorizar R$ 900 mil para ter o equilíbrio atuarial. Qualquer argumentação para tentar entender por que não houve esse equilíbrio e não há uma análise e informações, faz parte do projeto. Ela vai justificar, e qualquer vereador justificaria, falando sobre o IPREJUM e as suas discordâncias, a votação favorável ou contrário. Então, eu não vejo que a nobre vereadora faça dos seus argumentos algo que não esteja na pauta. O senhor me desculpe, mas eu acho que está dentro do item debatido a deficiência do IPREJUM. Questão de ordem. Vereador Durval Orlato, eu respeito a questão de ordem de Vossa Excelência, mas me permita discordar e não permitirei que saiamos do assunto que não seja o que está no caput do nosso projeto de lei aqui. Como presidente, é a minha maneira que vou atuar nesta manhã aqui e assim o farei. Questão de ordem da vereadora Marilena Perdiz Negro. Eu queria dizer ao senhor que esse projeto, embora só fale de um déficit atuarial, ele se reporta à ausência de previsão no legislativo, através da LDO, desse recurso, a ausência de informações quando vem projetos de lei nesta casa e que não informam o impacto financeiro que darão, o IPREJUM não tem essa manifestação, não tem sido ouvido, porque recai sobre o Executivo. Então, existe uma preocupação minha, senhor presidente, e é por isso que eu busco um pouco mais de informações, que talvez, numa primeira impressão, os senhores possam achar que não faz parte do projeto, mas faz. Então, eu vou prosseguir, se o senhor me permitir, na finalização aqui do meu pensamento. Antes de voltar a palavra à senhora, uma questão de ordem do vereador Paulo Sérgio, vereadora Marilena. Queria
ver, de acordo com o jurídico, uma retificação no meu posicionamento junto à Comissão de Justiça e Redação, dando parecer contrário, uma vez as explicações da vereadora Marilena Negro. Vereador Paulo Sérgio, eu não sei se é possível, mas de qualquer forma fica registrado, até porque o senhor já fez esse registro, mas eu diria que talvez não seja possível, né? O senhor já votou favorável ao relator, isso também não muda em absolutamente nada, né, o andar do projeto dentro desta casa aqui. Mas consultaria o jurídico. Se for possível atendê-lo, o farei. Se não for possível, sinto muito. Então, consulta o jurídico, porque com a eu talvez palavra, não a certeza. vereadora Marilena Perdiz Negro. Eu gostaria de prosseguir dizendo que não houve previsão das cotas-partes das autarquias municipais que deveriam prover de recurso o Instituto, como faz a Câmara, né, que repassa as suas contribuições e os déficits vão sendo calculados. Então, assim, a questão da gestão do IPREJUM, para mim, me parece muito precária. Tem lá o seu corpo de funcionários capacitados, eu acredito, mas é imperioso que se tenha aí o segmento de datas junto ao Ministério da Previdência. É inadmissível para mim perder o título, o CRP. Hoje, nós não vamos ter repasse. Se tiver dinheiro para cair em conta de convênio do governo federal, com exceção de verbas que são essenciais, não vão ter até regularizar isso aqui junto ao Ministério da Previdência. E não é a primeira vez, como ouvi aqui a lembrança do vereador Paulo Sérgio Martins. Então, assim, para mim, fica muito estranho um projeto vir assim, dessa forma, de um órgão onde a gente deve exigir uma responsabilidade técnica, porque são recursos dos servidores, da vida futura dos servidores e também daqueles que precisam do IPREJUM, onerando sempre o município. Então, acho que é uma questão de lógica e administrativa, mas que eu tenho que falar aqui. E é nesse momento que vem um projeto atropelado, aí a gente está sempre correndo atrás. Então, falta, sim, subsídio na lei orçamentária, que está prevendo esse déficit, e embora tenha superávit, a prefeitura não tenha problema em repassar esse valor, e a mudança da alíquota, nós temos que exigir do gestor uma capacidade técnica e de responsabilidade com o dinheiro público. Não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para ensaiar. Tá? Então, é essa cobrança que eu venho fazer aqui. E votarei contrário ao trâmite do projeto. Obrigada. Continua em discussão o projeto de lei de número 11.156. Em votação. Vereador Zé Dias. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores votando não, esta presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.156. Justificativa de voto. Para a justificativa de voto, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei 11.156, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a assunção do exercício 2012 de encargos decorrentes do déficit técnico atuarial do IPREJUM e crédito orçamentário correlato no valor de R$ 900 mil. São duas observações, uma corroborando, em primeiro lugar, retificando a minha postura, não sei se vale ou se não vale, mas o júri tem que ser consultado, o seu talvez, presidente, não é um sim ou não, tem que ser consultado, se pode ou não, eu não sei, então por isso eu consulto jurídico. Segundo lugar, a pressa desses 5 ou 6 projetos em regime de urgência, vocês falam tanto em independência do legislativo em relação ao executivo, nós ficamos aqui pagando 1h30, né? Como se diz no jargão policial, de sapo, esperando esses projetos aportarem nessa casa. Então, acho que também nós temos que fazer valer a nossa posição. Alguns projetos realmente são de importância e de urgência, outros eu não vejo tanta urgência
e que não aportaram nessa casa num tempo hábil para que possamos verificar. Outra é uma observação no tocante a cobrir entre aspas, um rombo, não é bem assim que se fala tecnicamente, o vereador Leandro Palmarini, que também é técnico na área, talvez possa falar isso. O que está acontecendo com o IPREJUM? O que a gente está sabendo? Por que essa cobertura de R$900 mil por IPREJUM? A gente fica até assustado através dos servidores. Eu não sei se é motivo de riso, vereador Julião, ou se é motivo de choro. O que está acontecendo que está havendo esse déficit? Houve a quebra de um banco e o IPREJUM está com problema junto a esse banco e não sabemos o que está acontecendo. E agora a prefeitura, principalmente, se fosse problema da prefeitura, a gente não se mete. Eu vou aguardar a posição de Vossa Excelência. O tempo de Vossa Excelência já se encerrou para a justificativa de voto. E, questão de ordem. Antes de considerar a questão de ordem, o jurídico já foi consultado. E, como eu havia dito, eu tinha comigo aqui que não era possível o retorno atrás. E, realmente, o senhor já se pronunciou naquele momento favorável. Então, o voto em relação ao relatório, ao relator, né, parecer do relator Fernando Bard permanece pela totalidade dos senhores vereadores da Comissão de Justiça e Redação. E o motivo de riso não é nem de riso nem de choro, vereador Paulo Sérgio, e sim que as pessoas às vezes sobem e falam sem ter conhecimento, né? Então fica um pouco complicado. Mas, questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. O problema é que, pela urgência que Vossa Excelência põe os projetos aqui, não está para ter conhecimento também, né? Se tivesse um pouquinho menos de pressa, talvez desse para ter mais conhecimento. Se o senhor tivesse conhecimento da lei eleitoral, o senhor saberia o motivo da pressa. E mas isso não pode ser pensado antes. Com o senhor, vereador Paulo Sérgio. O senhor está numa questão de ordem, por favor, a sua questão de ordem. O déficit atuarial de 2012 é somente agora. Não se verificou nos outros 6 meses anteriores. Dá licença, de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Tico. O assunto já está por isso que eu pedi a ele que fizesse a questão de ordem. Questão pessoal, entrava aqui num os vereadores aguardam. Nós temos outros projetos a discutir, né, vereador Tico? Concordo em grau, gênero e número com Vossa Excelência. Vereador Paulo Sérgio. Justamente, essa justificativa de voto, já que venceu o tempo, uma vez eu estava esperando o senhor, achei que fosse dado esse desconto, já deixei clara a minha postura e demonstro uma certa preocupação quanto a essa cobertura desse déficit no mês 6 de 2012. Muito bem. Vencido o segundo item da nossa ordem do dia, vamos ao terceiro item da nossa ordem do dia, o projeto de lei do número 11.157, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que ratifica convênio com o Estado, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, visando repasse de recursos para a construção de complexo educacional, cultural e esportivo em Vila Comercial. Teremos que ouvir, para que possamos fazer essa discussão, a Comissão de Justiça e Redação, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Vamos começar pela Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Fernando Bard. O senhor avoca ou indica? Avoca para parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei de número 11.157, de autoria do senhor prefeito municipal, que ratifica convênio com o Estado, através da Secretaria de Planejamento Regional, visando o repasse de recursos para a construção de complexo educacional, cultural e esportivo na Vila Comercial em nossa cidade. O parecer técnico-jurídico da nossa consultoria é favorável no que diz respeito às condições de legalidade e de constitucionalidade. Eis que o projeto tem, reúne essas condições, tanto por parte do seu conteúdo como por parte da iniciativa. De tal sorte, senhor presidente, que este relator é favorável e eu solicito de Vossa Excelência que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Com parecer favorável do relator e presidente Fernando Bard, eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereadora Ana Antonelli. Acompanho o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanha o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins. Que bom. Acompanha o parecer agora com certeza.
Vereador Roberto Conde Andrade. Acompanha o parecer. Teremos que ouvir agora a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador José Galvão Braga Campos. Na sua ausência, vereador Leandro Palmarini. Também na ausência do vereador Leandro Palmarini, vereador Marcelo Roberto Gastaldo. O senhor avoca ou indica? Avoca. Senhor presidente, tratando pela Comissão Economia e Finanças e Orçamento da Casa, projeto de lei 11.157, da autoria do prefeito Miguel Haddad, que ratifica convênio com o Estado, através da Secretaria de Planejamento Regional, visando repasse de recursos para a construção do Complexo Educacional, Cultural e Esportivo em Vila Comercial. Temos o parecer da diretoria financeira, colocando que as despesas para o presente ação do exercício 2012-2013 será na ordem de 1.348.000, sendo que desse total 1 milhão será de responsabilidade do Estado e 348.000 será a contrapartida do município. O impacto da ação será nulo, posto que existe já a dotação orçamentária prevista, e ele atende o ditame da lei de responsabilidade. Então, tem, por parte desse relator, um parecer favorável, e peço a Vossa Excelência que consulte demais membros dessa comissão. Com o parecer favorável do relator Marcelo Roberto Gastaldo, eu consulto aos demais membros da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento se há parecer contrário e separado. Não havendo, vereador José Galvão Braga Campos, na sua ausência, vereador Gustavo Martinelli. Acompanha o parecer. Vereador Durval Lopes Jolato. Acompanha o parecer. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Acompanho o parecer. Acompanha o parecer. Vereador Leandro Palmarini, na sua ausência, vereador Roberto Conde. Acompanha o parecer. Aprovado, então, pela totalidade dos senhores vereadores da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Teremos que ouvir agora a Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo, que tem na sua presidência o vereador Gustavo Martinelli. O senhor avoca ou indica para aparecer? Avoca para aparecer. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Projeto de lei número 11.157, que ratifica convênio com o Estado, Secretaria de Planejamento Regional, visando o repasse de recursos para a construção de complexo educacional, cultural e esportivo na Vila Comercial. As comissões aqui que me antecederam foram favoráveis a esse projeto, sendo que 1 milhão será de responsabilidade do Estado, cerca de 349 mil reais do município. Esse projeto passou pelo jurídico da Casa, um projeto constitucional, e eu sou favorável ao projeto. Peço ao senhor presidente que consulte os demais membros. Com parecer favorável do presidente e relator Gustavo Martinelli, eu consulto aos demais membros se há voto contrário e separado. Não havendo, vereador José Carlos Ferreira Dias, na sua ausência, vereador Fernando Bard. Acompanha o relator. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Acompanha o relator. Acompanha o relator. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Acompanha o relator. Vereador Silvermani. Acompanha o relator. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Portanto, acha-se apto para fazermos a discussão e votação do projeto de lei de número 11.157, que ratifica convênio com o Estado, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, visando repasse de recursos para a construção de complexo educacional, cultural e esportivo em Vila Comercial. Está em discussão. Com a palavra o vereador Gustavo Martinelli. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei número 11.157 ratifica convênio com o Estado, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. O complexo esportivo da Vila Comercial é um complexo aguardado pela região sul da cidade, e essa emenda de R$1 milhão foi uma emenda do deputado estadual Ari Fossen, onde agradeço o deputado, e o complexo esportivo vem aí ao encontro da necessidade da região sul. Foram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores.
Continua em discussão o projeto de lei de número 11.157. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, uma vereadora ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.157. Quarto item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 11.159, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Estado, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, para ampliação do complexo educacional, cultural e esportivo Morada das Vinhas. Para que possamos fazer a discussão e votação desse projeto de lei, é necessário que ouçamos a Comissão de Justiça e Redação, bem como a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Eu consulto ao presidente Fernando Bart. O senhor avoca ou indica para aparecer? Avoca para aparecer. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei de número 11.159, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza convênio com o Estado, através da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, para ampliação do complexo educacional, cultural e esportivo Morada das Vinhas. O parecer técnico-jurídico é favorável do ponto de vista tanto da iniciativa como do seu conteúdo. O projeto vem instruído com a minuta desse contrato, senhor presidente, e de tal sorte que esta relatoria é favorável, apenas e tão somente atendendo à sugestão da nossa consultoria jurídica, no que diz respeito em que, após assinado o contrato, deverá ser encaminhada cópia dele para juntada ao presente processo. Então, desta forma, eu sou favorável e solicito de Vossa Excelência que consulte os demais membros. Muito bem. Com o parecer favorável do relator Fernando Bart, eu consulto aos demais membros da Comissão de Justiça e Redação se temos parecer contrário em separado. Não havendo, vereador Anatonelli. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanho o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins. Acompanho o parecer. E vereador Roberto Conde Andrade. Acompanho o parecer. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores da Comissão de Justiça e Redação. Teremos que ouvir agora a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico. O senhor avoca ou indica para dar parecer? Indica o vereador Leandro Palmarini para dar parecer. Senhor presidente, projeto de lei do prefeito municipal Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Estado e Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional para ampliação do complexo educacional, cultural e esportivo Morada das Vinhas. Nos autos constam a estimativa de impacto financeiro orçamentário da Secretaria de Finanças, assinada por sua diretora e pelo secretário municipal de Finanças. Ou seja, existem os recursos para que façam jus a esse convênio. Então, do aspecto orçamentário financeiro, não temos nada que desabone o presente convênio. Portanto, solicito a Vossa Excelência que consulte os demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Com parecer favorável do relator Leandro Palmarini, eu consulto aos demais membros da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento se há voto contrário em separado. Não havendo, o vereador José Galvão Braga Campos. Acompanha o parecer. Vereador Durval Lopes de Orlato.
Acompanho o parecer. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Acompanho o relator. Acompanho o relator. E vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Teremos que ouvir também a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, que tem na sua presidência o vereador Gustavo Martinelli. O senhor avoca ou indica? Indico o vereador Marcelo Gastaldo. Para dar parecer, o vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, vereadores, relatando agora pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Casa, projeto no sentido de autorizar o convênio com o Estado através da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional para ampliação do Complexo Educacional e Cultural Esportivo do Morada das Vinhas. Como bem sabe, uma região que vem crescido muito nesses últimos anos, e a questão do esporte é fundamental para que possamos aí atender a região, principalmente dando oportunidade aos jovens de todas as idades que pratiquem o esporte, em vez de terem outros afazeres no seu dia a dia. Então, tenho para ser favorável desse relator e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros dessa comissão. Com o parecer favorável do relator Marcelo Roberto Gastaldo, eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Gustavo Martinelli. Acompanho o parecer. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Acompanho o parecer. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Acompanho o parecer. Vereador Silvermani. Acompanho o parecer. Portanto, acha-se apto e vamos passar à discussão do projeto de lei do número 11.159. Com a palavra o vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, vereadores, poderia deixar de falar nesse projeto, até porque foi um projeto que há mais de anos, um ano na verdade, estamos trabalhando no sentido dessa ampliação ali no conjunto do SESC Morada das Vinhas. E se isso só foi possível, poderia deixar de fazer o agradecimento, só uma emenda parlamentar do deputado Ari Fossen, no valor de 500 mil. E essa contrapartida assumida pela Prefeitura Municipal no valor de em torno de 612 mil reais. E uma obra muito esperada naquela região, então nossos agradecimentos ao empenho tanto da Prefeitura Municipal quanto do Governo do Estado para que pudéssemos, no dia de hoje, estar firmando, na verdade, autorizando ao Estado e ao município esse convênio que muito vai beneficiar a região norte. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei de número 11.159. Em votação. Vereador Tico. Muito bem, vereador Tico. O senhor não precisou da ajuda técnica da Ana Paula. Com 15 vereadores presentes votando sim, esta presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.159. Teremos que votar agora a emenda de número 1, que diz o seguinte: acrescente onde couber. Após o assinado, o Executivo encaminhará à Câmara cópia do respectivo convênio para juntada aos autos. Em votação, a emenda de número 1. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota,
está também aprovada a emenda. Então, aprovado o projeto e a emenda ao projeto de lei de número 11.159. Último item da nossa sessão extraordinária é o projeto de lei de número 11.160, de autoria do prefeito municipal, que autoriza convênio com o Estado, Secretaria de Habitação, para execução de obra de infraestrutura urbana no bairro Morada das Vinhas. Para que possamos fazer a discussão deste projeto, é necessário que ouçamos a Comissão de Justiça e Redação, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e a Comissão de Obras e Serviço Público. Vamos começar pela Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Fernando Bardi. Eu pergunto ao senhor se o senhor avoca ou indica para aparecer. Indico o vereador Paulo Sérgio do PV. Indico o vereador Paulo Sérgio Martins para relatar pela Comissão de Justiça e Redação. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, queria dizer que é uma honra estar à disposição aqui, agora que Vossa Excelência faz parte da bancada do prefeito, para poder falar sobre o presente parecer. O jurídico da prefeitura deu parecer favorável, acho que nada obsta o andamento do presente, e gostaria que Vossa Excelência consultasse os demais membros da Comissão de Justiça e Redação para aprovação do presente. Muito bem. Com o parecer favorável do relator Paulo Sérgio Martins, eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado, apenas esclarecendo que é o jurídico da Câmara quem deu o parecer pela legalidade e pela constitucionalidade, não o jurídico da Prefeitura. Vereador Fernando Bardi, o senhor acompanha o relator. Vereador Anatonelli. Acompanho o parecer. Acompanha o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanha o parecer. E vereador Roberto Conde Andrade, na sua ausência, vereador Leandro Palmarini. Acompanha o parecer. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores da Comissão de Justiça e Redação. Teremos que ouvir agora a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador Tico. Indico o vereador Leandro Palmarini para relatar. Bem, relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, projeto do prefeito municipal que autoriza convênio com o Estado, Secretaria de Habitação, para execução de obras de infraestrutura urbana no bairro Morada das Vinhas. Como no projeto anterior, encontra-se instruído nos autos a estimativa de impacto orçamentário financeiro, dando suporte à celebração do presente convênio. Portanto, tem meu parecer favorável. Peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros da comissão. Com o parecer favorável do relator Leandro Palmarini, eu consulto aos demais membros da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento se há parecer contrário em separado. Não havendo, vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico, acompanha o parecer. Vereador Durval Lopes Orlato, na sua ausência, vereadora Marlena Negro, acompanha o parecer. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas, acompanha o parecer. E vereador Marcelo Roberto Gastaldo, acompanha o parecer. Acompanha o parecer. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Teremos que ouvir a Comissão de Obras e Serviços Públicos, que tem na sua presidência o vereador Marcelo Gastaldo. O senhor avoca ou indica? Avoca. Relatando pela Comissão de Obras e Serviços Públicos da Casa, projeto de lei número 11.160, de autoria do prefeito Miguel Haddad, no qual autoriza convênio com o Estado, através da Secretaria de Habitação, para execução de obras de infraestrutura urbana no bairro Morada das Vinhas.
Como muitos de vocês sabem, o conjunto habitacional Moradazinha já foi entregue há alguns anos, mas a sua regularização foi concretizada alguns meses atrás, inclusive por ser 2 matrículas, parte dela ainda está em fase de aprovação. E esse tempo acabou trazendo alguns deteriorização em relação ao asfalto interno do conjunto, os chamados bolsões de estacionamento. Então, essa verba que está sendo autorizada hoje é no sentido de melhoria nesse segmento dos bolsões de estacionamento ali do conjunto habitacional Moradazinhas. Então, tem por parte desse relator seu voto favorável e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros desta comissão. Com o parecer favorável do presidente e relator Marcelo Gastaldo pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Antônio Carlos Pereira Neto acompanha o parecer. Vereador Durval Lopes Orlato, na sua ausência, vereadora Marilena acompanha o parecer. Vereador Gustavo Martinelli acompanha o parecer. Vereador Silvio Hermani acompanha o parecer. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Portanto, encontra-se apto para a discussão e votação do projeto de lei de número 11.160. Com a palavra o vereador Marcelo Gastaldo. Obrigado, senhor presidente. Poderia também deixar de falar nesse projeto, uma vez que é um trabalho que já foi, inclusive, anunciado no final do ano passado, através da Secretaria de Habitação, onde tivemos uma reunião com o secretário Walter Torres, na liberação desse recurso. Venho mais a público agradecer o empenho, tanto do gabinete do deputado Ari Fossen, como das secretarias envolvidas aqui do município, no contexto de solucionar os problemas, bem como apresentar projetos que pudessem viabilizar essa autorização que estamos aprovando no dia de hoje. Então, queria agradecer, em nome principalmente da região ali, dos moradores do Moradazinhas, que é uma obra que há muito tempo eles solicitam, só que como é um empreendimento do Estado e haveria a necessidade da participação do Estado, hoje está sendo firmado esse compromisso. São 450 mil que serão implementados para obras de infraestrutura. A contrapartida do município será a aplicação desse material no local pretendido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei de número 11.160. Nós teremos também a votação de uma emenda nesse projeto, senhores. Então, em votação, o projeto de lei. Vereador Mingo. Não registrou, vereador. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei. Teremos que votar agora a emenda, que diz o seguinte: acrescente-se onde couber. Após assinado, o Executivo encaminhará à Câmara cópia do respectivo convênio para juntada aos autos. Em votação, a emenda de número 1. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.160, bem como a emenda de número 1.
Muito bem, senhores. Vencida a nossa pauta da sessão extraordinária, eu solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão ordinária. Extraordinária. Vereadora Marilena. Com 15 vereadores presentes, um vereador ausente e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a 27ª sessão extraordinária.